E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou dividir com vocês aqui uma experiência que eu tive recentemente com uma aluna que eu comecei a atender no presencial, né, como personal trainer. Eu atendo ela 2 vezes por semana na academia e ela vai para a academia outros 2 dias para seguir um treinamento orientado, né, uma consultoria. Então ela está treinando ali 4 vezes por semana. Mas antes de eu falar sobre o treino, eu vou descrever a pessoa, né? Essa aluna, ela tem 30 anos, então é uma pessoa jovem, só que ela estava com sérias limitações, né? O sedentarismo já estava causando limitações na vida dela. Então ela até falou assim: eu sou uma jovem senhora, né? Porque assim, apesar de ter apenas 30, eu já tenho várias complicações assim que seriam comuns para uma pessoa de idade mais avançada. Por exemplo, não conseguir se abaixar com facilidade. Ela me falou que ela já chegou no ponto de ela deixar cair um objeto em casa, uma coisa cair debaixo do armário, e ela falar assim: ah, espera meu marido chegar, que ele se abaixa e pega pra mim, pra eu não ter que me abaixar, né? Quem tá vendo esse vídeo aí pode pensar assim: nossa, que pessoa preguiçosa, né? A pessoa não tem coragem de se abaixar para poder pegar um objeto que caiu. Gente, quando você tem uma dor crônica no joelho ou na coluna, você vai criando esses mecanismos de proteção. Ela não é preguiçosa, entendeu? Ela não é uma pessoa escorada que quer sobrecarregar o marido dela, não é isso não. É porque ela vive com dor, o joelho dela tá doendo, a coluna tá doendo. Quando ela se abaixa, a sensação de dor aumenta. Então a pessoa começa a se restringir. Ela evita abaixar, ela evita correr, ela evita andar rápido, ela evita ficar em pé. Cada vez mais as limitações vão aumentando, até que o mínimo começa a ser impossível, né? Até que ficar sentado por algumas horas no trabalho já causa tanta dor que a pessoa tem que ir embora no meio do expediente, gerando prejuízo para ela, né? Gerando problemas sociais. Então assim, esse era o estado dessa aluna. E além disso, ela tem um problema na tireoide, o que prejudica o metabolismo dela, fez com que ela ganhasse peso. Vejam que os problemas de saúde, pessoal, diferentemente do que acontece às vezes na leitura de um livro, eles não vêm separadamente. Então assim, a pessoa não tem apenas problemas na coluna. Normalmente ela vai ter uma série de problemas que se alimentam. Então assim, tem um problema de coluna, evita se movimentar porque a coluna dói, se torna sedentário. Se tornou sedentário, a pessoa perde força e ganha peso. Então agora nós temos uma pessoa mais fraca do que antes, carregando mais peso corporal do que antes, e com crises de coluna ainda mais fortes do que já tinha. Ou seja, a situação dela piora, né? A saúde dela piora gravemente. Então é um ciclo, né, que a pessoa vai entrando ano após ano, sem perceber, ela prejudicou as capacidades funcionais. Então esse era o cenário dessa aluna que eu comecei a atender. Eu fiz a avaliação dela, né, expliquei para ela que, embora ela tivesse muito preocupada, né, com a questão da gordura, da massa muscular, preocupada com estética, e isso é normal, tá? Não vou dizer aqui, não vou ser hipócrita de falar que as pessoas não deveriam se preocupar com estética. É claro que deveriam, né? Todo mundo que treina musculação pode não ser só por estética, mas existe sim uma preocupação com estética, e negar isso não faz o menor sentido. Então eu falei para ela assim, que não era para ela se preocupar tanto com isso no começo. Eu queria que no começo ela se preocupasse em desenvolver capacidades básicas. Então assim, voltar a se abaixar sem dor, ganhar um pouco de flexibilidade, diminuir a tensão na coluna. Esse tipo de resultado que deveria ser a preocupação dela, focar a energia dela e a atenção nela para isso. Por quê? Porque se ela não melhorar isso, pessoal, se ela não melhorar a capacidade dela de se abaixar, ela não consegue se agachar em casa. Como é que ela vai se agachar na academia, com carga, fazendo a série até chegar próximo do limite? Não tem como. Então, treinar para emagrecer ou para ganhar massa muscular significa treinar em alta intensidade. Mas para a pessoa tolerar o treinamento de intensidade moderada a alta, ela tem que ter o mínimo de condicionamento articular, de flexibilidade, de mobilidade. Então eu falei para ela: foca nisso, essa aqui é a tua preocupação. E aí o que eu quero trazer para vocês é justamente essa experiência. Nós estamos na 6ª semana de treinamento. 6ª semana. Na verdade deveria ter sido a 6ª, né? Porque essa semana seria a 6ª. Como ela tá gripada, adoeceu, terminou que essa semana inteira ela não treinou. Para vocês verem como que o exercício ele transforma a vida de alguém em poucas semanas. Não transforma o corpo de alguém, a aparência de alguém,
em poucas semanas, mas a vida, a forma de pensar, a forma de agir pode mudar em pouquíssimo tempo, né? Com apenas 5 semanas, né, de treinamento, o que aconteceu? A pessoa que conseguia agachar com peso corporal com uma amplitude muito baixa já está agachando com 10 quilos de cada lado, fazendo com uma boa amplitude. A pessoa que não tinha força lombar para se abaixar em casa, para pegar um objeto, está fazendo stiff com 12 quilos de cada lado, mais ou menos. Ou seja, a condição física dessa pessoa evoluiu muito em pouquíssimo tempo. O que são 5 semanas? O que você consegue modificar na sua vida de maneira significativa em 5 semanas? Poucas coisas, né? Pois bem, o exercício, ele consegue te entregar uma mudança de funcionalidade em pouquíssimo tempo. Ela já ganhou força, já ganhou flexibilidade, já diminuiu o desconforto na coluna, no joelho, a vida dela já melhorou. E ela não é uma fã de exercício físico, tanto é que ela estava sedentária. Ela procurou o serviço por necessidade e não porque ela quer. Ela sabe que precisa. Ela entende a importância de treinar, mas ela não gosta. E aí o que aconteceu? Essa semana eu já ia trocar o treino dela, já saímos dessa fase de aprendizagem técnica, de flexibilidade. Agora íamos ter um foco maior em intensidade mesmo, né? Treinar mais próximo da falha, com mais intensidade, focando mais mesmo no desempenho. Ela ia fazer os mesmos exercícios que a gente já vinha fazendo antes, mas agora com uma intensidade bem maior. Essa era a meta dessa semana. Quando foi no início da semana, ela me avisa: olha, eu tô gripada, tô meio ruim da gripe, será que compensa eu ir treinar? E aí, pessoal, é a hora que a gente tem que controlar a nossa empolgação como treinador e tem que lembrar que antes de qualquer coisa, nós somos professores, então nós devemos educar as pessoas e nós somos profissionais da área da saúde. Então nós precisamos também sempre lembrar que o benefício do treinamento tem que superar o risco. Então eu vou colocar uma pessoa que está entrando em uma doença infecciosa, uma gripe, para fazer um treinamento novo de intensidade moderada alta. Tá na cara que isso pode dar errado, que eu posso prejudicar ela, que eu posso diminuir a imunidade dela. Então eu falei para ela: ó, não, essa semana você está gripada, espera recuperar da gripe e os sintomas desaparecerem para a gente poder retomar o treinamento lá na academia. E acreditem, essa pessoa que evitava se abaixar, né, que estava com disposição para fazer qualquer coisa, que não gostava de treinar, falou: caramba, eu queria tanto ir para a academia, né, eu queria realmente ir, não tem como a gente ir. Ela queria ser irresponsável com a gripe dela para não perder a semana de treino. E assim, eu não vou cobrar dela essa semana. Esses dias que ela não foi treinar, né, eu vou repor as aulas. Então eu não quis suspender o treinamento dela para poder, tipo, ganhar dias sem atender. Não é nada a ver com isso, né? Não é uma questão econômica, é uma questão de prudência, né? E ela falou: poxa, Leste, eu queria muito continuar treinando essa semana, não tem um jeito? Eu falei: tem um jeito sim. Vou passar um treino básico para você, de baixa intensidade, para não prejudicar o teu sistema imunológico, que você conseguir combater a sua doença, a sua gripe, mas para você também não perder o ritmo, para não desmotivar e para manter as suas articulações em movimento, para você não perder a flexibilidade, a força que você ganhou nas últimas 5 semanas. Eu prescrevi o treino e já mandei. Vocês sabem que personal, quem trabalha com treinamento aí, tá vendo o vídeo, sabe que a gente não confia em aluno. Aluno a gente sempre suspeita. Tudo que o aluno fala, no meu subconsciente eu já considero que é mentira. Não é porque a pessoa é desonesta, é porque as pessoas tendem a mudar a realidade das coisas quando conversa com o professor, com medo dele intensificar o treino ou dele suspender o treino. Tem muitos viés na nossa profissão. E aí o que acontece? Eu prescrevi o treino já pensando assim: cara, eu acho que ela não vai fazer, mas vou fazer a minha parte, vou prescrever o treino, vou explicar para ela como é que funciona, vamos ver se ela vai estar mudando um pouquinho de atitude. E ela conseguiu, pessoal. Ela foi lá e fez o treinamento em casa, filmou, mandou para mim, eu mandei correção, ela ajustou. Ou seja, em 6 semanas ela não tá magra ainda, tá? Ela não tá completamente modificada, não ganhou muita massa muscular, claro que não. Por quê? Porque são resultados de longo prazo. É lógico que em 6 semanas, 5 semanas, ela não vai conseguir esse tipo de mudança. Mas em 5 semanas de treino, ela aprendeu a gostar de treinar, ela aprendeu a se organizar para poder frequentar a academia com regularidade, ela ganhou força, ela ganhou flexibilidade e diminuiu dores no joelho e na coluna. Se você acha que esses resultados são insignificantes, então você entendeu tudo errado sobre exercício físico. A sua ideia de exercício, ela está completamente transtornada. Não faz sentido o que você pensa que conhece sobre isso. Coloquem isso na cabeça de vocês, pessoal. Essas pequenas mudanças já são suficientes, quem sabe, para mudar os próximos 4, 5 anos da vida de qualquer pessoa.
Então, se você que está vendo o vídeo aí é alguém que está pensando em começar a treinar, né, e acha que vai demorar muito tempo para você poder colher algum resultado, não é bem assim, tá? No mundo do exercício, resultados de qualidade de vida, você tem de uma semana para outra, você vai perceber melhoria, de uma semana para outra, tá legal? Quem aí se identificou com o vídeo, já teve uma experiência similar com treinamento, seja como praticante ou como professor, comenta aí, fala o que você achou desse relato, vamos trocar uma ideia. Obrigado!